Conhecer e aprender. Oferecimento. Centro de Educação Paraíso Infantil. Educando com amor e dedicação. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender. Eu sou o Durval Braga Neto e mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre educação, sobre cultura, sobre negócios, sobre carreira. E a você que nos acompanha pelo canal 44 Amazonsat e pela nossa página no Facebook, seja muito bem-vindo, muitíssimo obrigado por sua audiência. Por favor, contribui, mande suas sugestões de pauta, suas contribuições são muito bem recebidas aqui pela equipe de produção do Conhecer e Aprender. E nós sabemos, gente, que cultura, teatro, cinema são muito importantes para o processo de formação de crianças e jovens. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, nós convidamos aqui a Yasmin Benayon, que fundou uma escola de teatro muito bacana, muito interessante. Ela vai falar um pouquinho para a gente qual é a importância, qual é a relevância de matricular os meninos em cursos de teatro, falar um pouquinho sobre cinema, sobre cultura, sobre arte em geral. Yasmin, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao Conhecer e Aprender. Muito obrigada. Então, é muito importante para as crianças hoje em dia se destacarem, saber falar melhor, se expressar, né? Porque hoje em dia as crianças estão trabalhando muito em relação, está tendo muita entrada para elas irem para comerciais. Então, para elas se desenvolverem melhor, a gente está aí para fazer essa parte. Que legal. Somar, né? Muito bacana. Yasmin, eu não sei se você sabe, mas hoje em dia a profissão de ator, de atriz, né, de youtuber, de blogger, ou seja, todo mundo quer virar uma celebridade hoje em dia. Inclusive, verdade. Essa carreira, hoje ela está competindo ali muito juntinho daquela carreira que todo brasileiro gostaria de ter, por exemplo, que é jogador de futebol. Então hoje as pessoas também querem ser jogadores de futebol, mas querem ser celebridades, querem ser ator e atrizes. Exatamente. Você acha, Yasmin, que nesse contexto que a gente está vivendo, você acha que tem espaço para todo mundo? Ou você acha que o talento é determinante para isso ou mais? Será que a gente constrói um talento? Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? É porque, assim, a experiência, ela requer tempo. Então, você pode fazer teatro, todo mundo pode fazer teatro. É só trabalhar cada um deles e saber trabalhar também. Não é qualquer pessoa que pode trabalhar uma pessoa para se tornar o que ela quer ser. Então, para mim, todo mundo tem potencial. E você acha, então, que todo mundo tem um potencial, Exatamente. É só uma questão de desenvolvimento? Exatamente, acredito nisso. E a partir de que idade, Yasmin, você sugere, por exemplo, que o pai e a mãe que nos assistem nesse momento matricule a sua filha, comece a pensar no seu filho, na sua filha, nessa carreira de ator, de atriz, teatro? A partir de que idade você acha que dá para começar a ensinar isso? Então, a partir de 5 anos já tem como iniciar essa carreira das artes, do cinema, do teatro. A partir dos 5 anos você já pode estar matriculando, porque aí já é carreira para embarcar direto para quando tiver maior já saber de todas as experiências. E como é que funciona o trabalho com essas crianças de 5 aninhos? Assim, a gente sabe que 5 aninhos eles estão com energia total, Exatamente. Concentração não é o forte delas nesse não. momento. Como é que faz para administrar isso daí, Yasmin? Então, temos uma professora formada nessa área, que é a Emily Nóbrega, que ela vai estar fazendo todo esse trabalho com as crianças. Tem exercícios específicos para essas crianças, não é exercício comum, não é exercício que a gente pode utilizar com os maiores, não. Tem cada conteúdo, cada criança por idade tem um conteúdo diferente. Entendi. E vocês oferecem programas para jovens, para adultos também? Sim, a gente oferece para adulto, para criança e para jovem. Para jovem também. Exatamente. Os jovens, eles se mostram mais dispostos hoje? Você tem uma procura maior de jovens? Porque a gente sabe que antigamente, eu estou falando de alguns anos atrás, sei lá, 20, 30 anos atrás, essa profissão de ator, atriz, era uma profissão que tinha um paradigma meio negativo. Os pais não queriam deixar, mas eu acho que hoje é o inverso. Você acha que os jovens estão procurando mais espontaneamente, por exemplo, a formação? Sim, estão. Até porque, como você disse mesmo, estão à procura de youtuber, quer ser youtuber. Então, isso ajuda muito a eles se desenvolverem em frente à câmera de um celular, que eles também alguns são bem humildes, então da frente do celular eles querem saber como é que se posicionam, como é que eles podem ter mais espontaneidade. Então, eles estão nessa fase, né, da procura.
Entendi. Eu me sinto até um pouco desconfortável, Yasmin, porque eu tenho a sensação de que você está analisando aqui se eu estou fazendo da maneira correta. Mas bacana. E, Yasmin, conta um pouquinho de você, né? Como é que surgiu essa tua vocação para a arte, para o teatro? Quando foi que você descobriu? Como foi o teu processo de formação até você chegar nesse momento? Nossa, então assim, eu assisti uma peça quando eu tinha 10 anos, que era uma peça sobre Joaninha. Você tinha 10 anos de idade? Tinha 10 anos. E aí eu falei, cara, essa Joaninha é linda, eu preciso ser uma Joaninha um dia, né? E aí eu fui crescendo, fui vendo muitas novelas, sempre quis essa coisa de novela. E aí eu fui crescendo, quando teve a oportunidade de vestibular, eu tinha que escolher. E os meus pais também não me apoiaram, assim, ficaram assim, não sei se... Mas vá se você quiser, vá. Então aí teve o vestibular da UEA e eu fiz e passei. Concluí todo o ensino da faculdade durante 4 anos. E hoje estou aqui abrindo minha companhia, tá tudo tranquilo e os alunos estão à procura porque geralmente as pessoas hoje em dia estão dando aula e não são formados, nem têm DRT. Não tem uma formação adequada, digamos. Né? Exatamente. Aí assinam de qualquer jeito, fazem de qualquer jeito. Então eu já tenho o DRT. Eu coloco exposto para as mães verem na hora da matrícula. Saberem que é um negócio sério, que você tem formação. Legal. E eu estou tendo a parceria com professores formados. Como eu saí junto com eles, então eles já são grandes meus amigos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os professores no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já com a Yasmin Benayon falando um pouquinho sobre o curso de teatro. Não sai daí, a gente volta já. Quem conhece a creche Escola Bebê Bombom e o Colégio Conexos por dentro, sempre se surpreende. Quer ver? Tem um mundo aqui dentro. Estrutura completa com um programa rico em atividades curriculares e extracurriculares, culturais, artísticos, esportivos e sociais, para que os alunos obtenham o máximo desenvolvimento de suas capacidades e uma ampla formação. Marque sua visita e surpreenda-se. Matrículas abertas para o 2º semestre. Bebê Bombom e Colégio Conexos. Educação infantil e ensino fundamental. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e o tema hoje é teatro. Você acha que de repente é importante para o seu filho ou sua filha estarem estudando, fazendo um curso de teatro? E é justamente sobre isso que nós estamos falando hoje aqui com a Yasmin Benayon. Yasmin, falando um pouquinho sobre a importância, sobre a relevância de ter as crianças matriculadas, estarem envolvidas com algum tipo de expressão artística, né? Quais são os principais ganhos, as principais vantagens que, ao teu ver, existem para as crianças quando elas fazem um programa de teatro, um curso de teatro? Então, as principais vantagens para as crianças é que elas começam a se desenvolver melhor. Tanto nas apresentações de escolas, né, aqueles seminários que sempre existem, que as pessoas ficam tremendo lá, então acaba amenizando um pouco. Temos pessoas na nossa turma que hoje em dia sabem falar, se expressar melhor, porque já vem de um exercício dentro da escola, né, da escola IASCA. Então é muito bom que aí você começa a conversar com outras pessoas, a dialogar com alguém no ônibus, com alguém na parada de ônibus, fazendo amizades, coisa que fora do teatro as pessoas também aqui não aprende melhor, não se desenvolve. Em resumo, né? Você acha que melhora a comunicação? Melhora a comunicação, das crianças exatamente. ali no momento de fazer uma apresentação. Exatamente. A gente sabe que tem muita gente, muitos adultos, muitos executivos hoje, que ali tecnicamente são perfeitos, mas na hora de fazer uma apresentação, de vender um projeto, ele tem uma certa dificuldade de verbalizar, de se expressar. Para adultos, você acha que também é importante, Yasmin? Eu acho muito importante, principalmente jornalista, direito, né, que tem que fazer aquele papel, que tem que desenvolver lá. Pode ser até uma mentira ou não, mas tem que desenvolver o caso da pessoa, então tem que ser bem sério. Então, pessoas de direito procuram a gente, jornalista, porque não se expressam bem na câmera. Então, é muito bom para desenvolver esse lado, né, tímido, desconfortável de frente com as pessoas, né? Entendi. E me fala uma coisa, por exemplo, você já recebeu em algum momento lá na tua escola alguma demanda nesse sentido, de alguém que era profissionalmente, já tinha um bom nível, enfim, tecnicamente bastante capaz, mas na hora de expressar suas ideias tinha essa dificuldade? Sim, já sim, um jornalista, né, o nome dele é Eduardo, e ele também teve muita dificuldade, errava muito, tremia muito, as palavras ele engolia. Entendi. Então a gente começou a trabalhar a dicção, né, como é que fala com a caneta, não sei se vocês já trabalharam,
fala com a caneta, a gente fazia improvisações de cena, para ele se soltar mais rápido, ter mais um ligamento de perguntas mais rápida, de entrevista, né? Porque jornalista tem que se fazer perguntas assim do nada. Sim, exato. Então, Yasmin, como é que é a formação de um professor, né? A gente colocar um professor com uma criança de 5 anos é uma questão muito séria. Muito séria. Eu imagino que tenha todo um preparo. Existe, por exemplo, durante a formação ali na faculdade, na graduação, como é que é essa formação? E uma pergunta, como é que funciona o fechamento desse curso? Você tem que apresentar um TCC? Como é que funciona isso? É uma curiosidade que eu tenho. Exatamente. É uma faculdade normal. A gente tem artigo de 20 páginas, temos também TCC de 60 laudas para entregar, então tem um pré-projeto, tem um artigo, então é tudo. Tudo que uma faculdade de Direito também funciona, no jornalista, o de arte São também quantos tem. anos a faculdade? 4 anos e 8 períodos. Entendi. E dentro desse processo todo, existe algum momento em que, de repente, o aluno está sendo preparado para ser professor? Sim, existe a parte da licenciatura, né? Que a licenciatura ele aprende a dar aula, aprende a se comunicar melhor com os alunos menores e os maiores. Também, na época que eu estudava muito interpretação, a gente dava aula para pessoas carentes, Colônia Antônio Aleixo, a gente dava muitas aulas para eles, a gente fazia eles fazerem bonecos de papel, né? Então a gente sabia se comunicar. Também dei aula no presídio feminino daqui de Manaus, né? Então eu tive vocês fizeram isso lá? Exatamente. O que vocês fizeram lá? Como é que foi? Então, no presídio feminino era um projeto chamado Arbítrio, né? Com a Anne Martins. E a gente tinha que sair daqui de Manaus para ir para toda quinta-feira a gente tinha que ir no presídio para dar aula para elas se desenvolverem. O nosso projeto era oprimido. A gente acha que eles eram muito oprimidos, tanto na infância como na vida em toda. Então a gente tinha um projeto diferenciado. A gente trabalhava projeto do oprimido com elas, do Augusto Boal. E você acha que a arte, o teatro, por exemplo, nesse sentido, é capaz de impactar ali na recuperação dessas pessoas? É sim. É sim, porque a gente teve exemplos lá dentro que saíram e procuraram a gente aqui fora. Né, procuraram a UEA e falaram, eu quero continuar, eu quero fazer mais aulas de teatro, eu quero isso pra minha vida. Então, a gente teve bastante, acho que umas 3 procuraram a gente. Né? Então, a gente ficou bastante feliz em relação a isso, por elas lá dentro se sentirem acolhidas. A gente escutava muito o que elas queriam falar. Então, elas mesmas faziam cenas da própria vida delas. Legal. Então, faziam elas pensarem no que elas estavam fazendo. Então, de certa forma, elas pensavam, cara, eu fiz isso. Então, de certa forma, faziam elas não quererem fazer novamente. É até uma maneira, digamos, de expressar um pouquinho, de ampliar a autoconsciência delas em relação à situação que ela vive naquele momento por conta do crime, né, que acabou cometendo. Geralmente elas não pensam e vão fazendo, né? Lá no teatro que a gente levou, não, a gente fazia cenas para elas pensarem nos próprios atos. Então a gente pode afirmar, Yasmin, que o teatro não seria apenas para quem quer ser um profissional da arte, uma atriz? Podemos sim, porque o teatro ele é a reconstrução de um ser e também uma reconstrução do psicológico. A gente também pode trabalhar a parte da vida. Entendi. Você acha que pode ajudar em vários setores, independente de seguir ou não uma carreira artística? Independente de seguir ou não, teatro, ele engloba muita coisa. Que bacana, legal. Mas a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre isso, inclusive tem alguns alunos da escola aí, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho com eles. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já, falando um pouquinho sobre teatro e também conhecendo também um pouquinho dos alunos da professora Yasmin. A gente volta já, não sai daí. Eu gostaria de compartilhar com vocês um diferencial do Paraíso Infantil. Nós funcionamos, além do turno, em tempo integral. No tempo integral, nós funcionamos todos os meses do ano. Sempre a escola estará aberta e é uma tranquilidade para os pais que muitas das vezes nem sabem o que fazer com os filhos nessa época de férias, por exemplo. Então, nós temos oportunidade de lidar com a criança o dia inteiro. Aqui, além da alimentação balanceada, eles têm a oportunidade de participar de judô, balé, atividades especiais, até aula de nutrição e artesanato, eles participam com a gente. Então, venha até nós, traga o seu bem mais precioso, seu filho, e traga
para o Paraíso Infantil e você vai ver como se faz diferença na educação. Estamos de volta com Conhecer e Aprender, e falando de teatro, a Cássia Fidelis foi fazer uma matéria muito bacana lá no Teatro Amazonas do primeiro festival 5 Minutos em Cena. Confira aí. Uma mistura de apresentações de dança com circo, teatro e performance. O primeiro festival 5 Minutos em Cena reuniu um público incrível no Teatro Amazonas. O objetivo maior é reunir em um único evento grupos e artistas para proporcionar o intercâmbio entre os fazeres artísticos. Porque são áreas tão próximas e ao mesmo tempo tão longe. Eu falo tão longe porque, por exemplo, o público que frequenta espetáculos de dança assiste apenas espetáculos de dança. E com a realização do festival, o público que assiste espetáculos de dança vai experimentar outras coisas. Vai experimentar performance, vai experimentar o circo, o teatro, e assim com as outras linguagens também, né? Da mesma forma. O público de teatro assiste, conhece dança, tem essa experiência estética nova. E além desse processo com o intuito de formação de espectador, o projeto também tem um grande objetivo dele, um dos principais objetivos é juntar, né, fazer esse intercâmbio entre os artistas de várias linguagens. Já vão acontecendo alguns encontros, algumas reuniões com os grupos selecionados. Tivemos um processo no mês de maio, que tiveram 72 inscrições de 4 estados brasileiros. O festival contou com 15 cenas que precisaram passar por um edital. Nos camarins, preparação total. Isso para que tudo saia nos conformes. O Fran Martins é de um grupo em que traz uma reflexão. Então, o trabalho, ele é memórias de nós atores, de colegas, de algumas pessoas. Então, o trabalho em si, ele fala sobre o abuso e exploração sexual infantil, né? Então, eu sou o filho, né? Então, o filho que ele é abusado pelo pai, e a mãe que também é abusada pelo pai, e a mãe não consegue se sobressair pelo pai, né? E o pai abusando essa família de várias formas, até que chega um momento que a mãe diz que não, chega, para. Então a gente busca sensibilizar todas as pessoas contra a exploração sexual infantil dentro desse trabalho. A Mariana Sabino é mexicana, está pela primeira vez em Manaus e já foi curtir o festival. Eu gosto muito do espetáculo. Dancei quando era jovem, então todas essas expressões são magníficas. Eu não esperava tanta boa qualidade do espetáculo, tanta variedade, não? A mensagem também é muito profundo. E também, né, acho muito interessante que vem acessível para todas as pessoas, não? Desde pequenos hasta gente já grande, idosos. A arte é um bem que todos precisam ter acesso. Os nossos artistas deixam um recado para você de casa. Então a minha mensagem é que as pessoas possam usufruir do nosso bem artístico, né? Que as pessoas possam ir ao teatro, que as pessoas possam ir nos espaços alternativos que são apresentados dança, que são apresentados teatro, que são apresentados música, então que as pessoas possam fazer parte disso, porque hoje a gente tem um grande ganho, que a gente tem acesso às artes. Antigamente só quem tinha dinheiro tinha acesso. Hoje as coisas são um pouquinho mais fácil, não tá tão fácil, mas hoje tá um pouquinho mais fácil, então que as pessoas possam vir ao teatro, que as pessoas possam ir em outros espaços alternativos assistir, porque o que a gente faz é com muito amor, é com muito carinho e com muita relação, muito trabalho. Gente, toda vez que eu vejo o público, é uma alegria muito grande, porque é um costume que parece que se perde ao longo das gerações, né? A gente tem uma resistência muito grande hoje, e é bom que ela não se perca. A gente está aqui fazendo isso justamente para que isso não se perca, porque isso que a gente faz só existe por causa de quem assiste. A gente não faz isso aqui sozinho.
Então, muito bacana essa matéria que a Cássia fez lá no Teatro Amazonas. E, Yasmin, estamos aqui com alguns alunos lá da escola, sim, né? Sim, estamos. Eles fazem parte de que turma? Da primeira turma. Primeira turma. Estão há quanto tempo estudando, Yasmin? Então, são 3 meses de curso e eles estão finalizando agora dia 29 de julho. Ah, já estão concluindo o curso. Já estão concluindo a primeira etapa, porque são várias etapas. Quantas etapas são? São exatamente umas 5 etapas. Né? A segunda cada uma com etapa, 3 meses? Isso, cada uma com 3 meses. E a segunda já é direção, já é montagem com eles, né? Bacana. Joia. A gente está aqui com o Lucas, né? Boa Qual que é a tua idade, Lucas? 19 anos. E aí, Lucas, como é que foi a iniciativa, a decisão de fazer um curso de teatro? Bom, desde 6 anos eu sonhava em ser ator, desde quando eu vi uma novela. E eu me encantei, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Então, desde aí surgiu essa vontade, esse sonho de ser ator. Legal. E os teus pais concordaram de primeira? Bom, ou foi um processo de convencimento? Foi um processo de convencimento. No início eles não apoiaram muito, mas foi indo e hoje em dia eles super me apoiam. Que legal, parabéns. Estamos aqui com a Evelyn também. Evelyn, qual que é a sua idade? Eu tenho 11 anos. Você tem 11 anos. E com você, como é que foi, Evelyn? Você quis, a sua mãe apoiou? Como é que foi isso? Minha mãe sempre apoiou. Desde pequenininha eu sonhava em ser modelo ou atriz. Aí minha mãe achou um curso de modelo e me colocou. A professora Yasmin, ela tava dando aula lá. Aí eu fui me interessando cada vez mais, eu fiz o curso dela e eu tô amando fazer teatro. Negociar um curso de teatro com a mãe é mais fácil, né? Do que com o pai, normalmente. Legal. E a gente está aqui com o Thiago também. Thiago, quantos anos você tem? 16 anos. 16. E você, Thiago, como é que foi a iniciativa? Como é que foi esse programa para você? Como é que surgiu? Bom, eu não me interessava em teatro, mas só que o sonho do meu irmão é ser ator. E ele viu o Yaska Arte no Instagram e daí ele falou, Thiago, vamos fazer. Aí eu falei bem assim, vamos então. E aí eu tô me interessando muito agora. Você tá gostando? Tô gostando muito. Você pensa que de repente isso pode ser pra sua vida, pode ser uma carreira? Você considera isso como uma possibilidade? Eu penso sim. Que legal, muito bacana. E Yasmin, eles estão há 3 meses estudando, né? Já devem ter visto bastante coisa, mas falta muita coisa pela frente. Ao final desse programa, você acha que eles vão estar preparados de repente para seguir na carreira? Ou existe alguma coisa entre um curso de formação como você está fazendo e efetivamente estar pronto para o mercado? Como é que funciona uma carreira de ator, de atriz? Como é o processo? Então, o processo, então, o teatro ele sempre está em construção, sempre está em processo. A gente sempre, quando está terminando um curso, não quer dizer que terminou, porque a gente sempre está aprendendo novas coisas. Então, o teatro ele é contínuo. Não tem como dizer que ele acaba quando termina. Sem dúvida. Yasmin, eu queria aproveitar esse momento para te agradecer e que você convide também os pais, as mães que estão nos assistindo para conhecer um pouquinho a escola, dizer que é muito importante isso para a formação, para o desenvolvimento de crianças e jovens, né, Yasmin? Sim, então, para você que gostou e quer saber mais, né, é só seguir nosso Instagram, @yaskaarte, ou também tem uma página do Facebook, que é Yaska Arte. Você pode estar vendo, a gente vai estar divulgando várias coisas, temos parceria com o casting daqui de Manaus de elenco, então você pode estar colocando seu filho para estudar junto conosco e ter uma experiência boa no teatro. Muito obrigado, Yasmin. Muito obrigado ao Lucas, ao Thiago, à Evelyn e a você que nos acompanhou também nesse momento aqui no Conhecer e Aprender. Foi um prazer ter você aqui conosco. Muitíssimo obrigado por sua audiência e a gente se vê no próximo Conhecer e Aprender. Até lá!